pessoa, de compartilhar da palavra e do evangelho, de convidá-la para a igreja, de fazer uma oração por ela, eu estou fazendo missões. Sem atravessar fronteiras de países, eu estou fazendo missões urbanas aqui na cidade de Jundiaí. Se eu mandar uma mensagem de WhatsApp para um familiar que não serve a Deus e falar, olha, tem um versículo aqui para você, eu peguei uma palavra, fui ler e fiquei lembrando muito de você, eu queria compartilhar isso porque eu te amo muito, e quem ama quer dar os melhores presentes para essa pessoa, e eu não tenho na minha vida um presente maior do que Jesus, nada é maior, nada é melhor do que Ele. Eu quero compartilhar Jesus com você. Você já está fazendo missões, é reconhecido nos céus como um cristão que aceitou o ID de Jesus. Pode-se dizer, eu sou um missionário na terra, eu fui chamado e eu não vivo de modo neutro, um evangelho neutro, eu vivo a palavra de Deus da maneira que Jesus me chamou para viver. Treinamento se chama Ide até os confins da terra. Esse treinamento, ele apresenta 12 ferramentas e as 12 estão aqui. Para poder apresentar as 12 ferramentas, são 8 horas de treinamento. Eu vou mostrar uma ferramenta que se chama mapa relacional, e mesmo dentro desse mapa relacional, ele tem 4 etapas, o mapa relacional. Na verdade, essa etapa número 1, que envolve o mapa relacional, ele tem uma explicação que envolve 4 etapas. Eu vou falar só um pequeno pedacinho disso. Eu quero que você olhe, e se você entender, olha, eu preciso fazer parte desta obra, nós vamos distribuir para você esse mapa relacional. Você vai orar por essa folha na sua casa e vai falar assim, eu tenho um compromisso de na minha vida, eu não vou morrer sem apresentar uma vida para Jesus. E se eu me esforçar para isso e as pessoas não se converterem, não vierem, não tem problema. Jesus foi até elas, através da minha vida. Mas eu vou fazer. O que não pode acontecer é eu chegar no céu e Jesus falar para mim assim, olha só, tinha tanta gente à tua volta e se perderam porque você tinha a semente, você tinha tudo para entregar, mas não fez. Ah, mas Senhor, eu tinha vergonha, mas até mudo, mandava mensagem de WhatsApp. Nasceu na era da tecnologia, não tem desculpa. Vamos lá. Mapa relacional. Todo o treinamento ele é baseado assim, vai mostrando cada ferramenta e vai mostrando 4 quadrantes para mostrar as etapas que nós temos que fazer para cumprirmos a vontade de Deus em missões e a palavra de Deus que é para todos nós. Número 1, a grande visão, ela é global, local e pessoal. Então, se nós dissermos, eu creio na palavra de Deus, mas eu não creio nisso que está sendo apresentado, eu não acho que eu tenho responsabilidade nenhuma, nós temos uma fé infrutífera, uma fé morta. A salvação ela vem pela fé, essa é a palavra de Deus, mas a fé tem que ser viva, do contrário, ela não é fé. Global, de Gênesis a Apocalipse, ela é geral. Ela é local, tem fatos impressionantes. Pessoal, toda vez que eu pensar assim, olha, eu tenho relacionamentos pessoais, marido e mulher, relacionamento pessoal, pais e filhos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, conhecidos, tudo isso são pessoas que fazem parte da sua rede de relacionamentos. Eu não sei quantas pessoas eu conheço, mas se eu colocar aqui na minha mente, deve passar de 1000 pessoas. Eu acho que deve chegar próximo disso. Entre pessoas que eu já falei, que se eu falar, oi, tudo bem, lembra de mim? Ela lembra, Alexandre. Deve estar próximo de 1000 pessoas. Então é muita gente que estão que fazem parte da minha rede relacional. Pode passar, por favor. Aqui nós temos então os 4 quadrantes, as 4 etapas que envolvem essa primeira ferramenta. E a primeira ferramenta, como entrar em um campo vazio, e a resposta é mapa relacional. Para a gente poder pregar o Evangelho, nós temos que acreditar no que Jesus disse, e Ele disse que o Evangelho é uma semente, e semente serve para ser plantada, regada, cuidada, aí ela cresce, brota, e assim é o reino dos céus, assim é o reino de Deus. Jesus comparou que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que embora sendo tão pequeno, tão minúsculo, uma criança pode prestar atenção aqui e aplicar isso, mas quando ele cresce vira o maior de todas as hortaliças, porque é comparável ao reino de Deus. Então, primeiro, existe um campo vazio, a gente precisa identificar, cadê o campo vazio? Aonde está o campo vazio?
Aonde está uma terra em que eu possa semear? Essa é a primeira etapa. Depois existe o campo semeado. Eu fui lá, lancei a semente. Agora já acabou? Não, tem mais etapas pela frente. Esse campo semeado, se ele brotar, ele vai, sendo a semente ali o Evangelho, ele vai formar um grupo de pessoas. Nós viemos a existir como igreja através disso. Um dia o Evangelho foi pregado, um dia a semente foi semeada, caiu em terra fértil, nós nos ajuntamos e agora nós estamos aqui. Nós somos a igreja, nós cantamos, somos a igreja, estamos de pé. Olha o grãozinho aqui, ó. A plantinha de pé, que bonitinha aqui. Então nós somos a igreja, e olha só, nós estamos mesmo de pé. Mas a pergunta é, será que nós vamos ouvir o que Jesus disse e vir para cá? Porque a quarta etapa desta ferramenta sobre a pregação do Evangelho, a salvação de Jesus Cristo através da minha vida e da sua vida, envolve 4 etapas e não 3. Então depois que o mapa relacional foi descoberto, ou seja, o campo vazio foi descoberto, o Evangelho foi semeado, pessoas se converteram e foram para a igreja, é hora de haver discipulado. Então essas pessoas que se converteram e servem a Deus, elas têm que agora ter uma semente dentro delas. Essa sementezinha que está dentro delas, agora é para identificar um campo vazio e semear, e esse ciclo não tem fim. Jesus, ele veio e ele iniciou esse processo. Pessoas continuaram e está acontecendo até hoje. A pergunta é, quem somos nós? Quem que é você nesse processo? Pode passar. Como que a gente faz para poder compreender então que existe um campo vazio e existe um mapa relacional a ser criado? Olha só o que está aqui. Não distribui ainda não, amorzinho, por favor, senão as pessoas vão ler. Deixa só para o Rafa e o Carlos, que se eles leem eu estou de olho. Ó, o mapa relacional, ele está aqui, ó. É a sua rede de relacionamentos. É uma das melhores maneiras para o Evangelho se espalhar e para você aprender a entrar em campos vazios. Isso aqui é um mapa mental, na verdade. O mapa mental, ele envolve, olha só, tem uma bolinha no centro, que é você, e aí uma primeira ramificação de relacionamento, uma segunda, uma terceira, uma quarta, e aí dessa ramificação saem outras ramificações, que agora são pessoas. Não entendi nada, então vamos entender. Passo para o próximo, por favor. Olha só, o que é o mapa relacional? Ó, parece ser um método intencional e estratégico usado por Jesus, tanto por Jesus quanto pelos seus apóstolos. Será que Jesus usou um mapa relacional? Foi assim que ele espalhou o Evangelho na terra? Ele aproveitou de relacionamento que existia entre pessoas para que elas fossem alcançadas e a semente fosse alcançando de uma pessoa a outra através das relações que já existiam? Olha o que está escrito em João 1, 40 a 42, que André leva seu irmão Simão a Jesus. Mas isso não aconteceu várias vezes? Nós não vemos também lá Felipe e Natanael? Olha, vem cá, eu vou te apresentar uma pessoa, Jesus de Nazaré. Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E de repente Jesus começou a falar com aquele contato de Felipe, aquele amigo de Felipe. E quando Jesus falou com ele, entrou no coração dele, ele se prostrou e falou: Deus meu e Rei meu. E creu em Jesus e se converteu. Jesus usou o relacionamento que havia entre os dois para poder alcançar. Jesus falou, ó, chamou André, chamou seu irmão. Você vai ver que são vários dos discípulos, são irmãos um dos outros. Um dos discípulos era irmão de Jesus, nascido de Maria também, e José. Então você percebe que o relacionamento entre família, ela é uma estratégia usada por Jesus e pelos apóstolos. Eu adiantei aqui Felipe e Natanael, é a mesma coisa que está escrito aqui. Atos 10:34 fala sobre Cornélio e a sua família e amigos para Jesus. Olha só que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que Jesus encontrou um homem na terra. Jesus já tinha subido para o céu, mas ele recebeu a oração de um homem, alguém que estava orando com sinceridade, alguém que estava se preocupando com os pobres, e pegava ali do seu dinheiro e falava: não, eu vou abençoar a obra de Deus, eu vou fazer isso. Mas esse homem não era judeu, ele não era discípulo de Jesus, não era seguidor.
E até mesmo Pedro e os apóstolos tinham preconceito contra eles. Só assim, não, esse é gentil, não quero nem conversa, é impuro, raça impura. E de repente Jesus aparece para Pedro e revela para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E Jesus envia Pedro até este homem chamado Cornélio. Quando chega lá, o anjo já tinha falado com Cornélio: manda chamar um homem chamado Pedro, que ele vai falar para você o que você precisa ouvir. E Pedro começou a abrir e falar sobre Jesus, e falar quem era Jesus. Sabe o que aconteceu? Cornélio começou a falar em línguas. Ele nem sabia o que era isso, ele nem sabia sobre o Pentecostes, ele nem sabia sobre a visão, ele não sabia nada. E de repente, ele sendo um homem gentil, estrangeiro, grego, ele começou a falar em línguas, a sua família começou a falar em línguas. E aí Jesus falou, aí Pedro falou assim: nossa, o Espírito Santo não foi negado a estes? Onde eu estava com a cabeça para achar que eu era melhor do que eles? Pedro foi lá, falou para os outros discípulos o que tinha acontecido, e eles glorificaram a Deus, porque perceberam que Deus não faz acepção de pessoas e alcança pessoas aonde Ele quer. Jesus alcançou vidas através de familiares e amigos. É esperado de Cornélio que ele não falasse: eu ganhei Jesus só para mim, agora eu vou para a igreja, virei crente, põe a Bíblia embaixo do braço, está tudo certo. Não, ele reuniu a família e falou: gente, eu quero te apresentar aqui Jesus, porque ele disse: eu encontrei algo precioso. Mas que tipo de pessoa não apresenta Jesus para sua família, para amigos, e nunca faz isso? É porque ele não encontrou algo precioso ainda. Tem que pedir para Jesus: Senhor, me revela o quanto o Senhor é precioso para mim, na minha vida, e agora você vai querer compartilhar dele. Também tem a história aqui de Lídia, que influencia a sua família em relação a Jesus, está escrito em Atos 16, 14, e o carcereiro influencia a sua família em direção a Jesus. Tremendo negócio, a história vocês conhecem. Os apóstolos